O Senhor colocou no meu coração esta palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu quero que você venha comigo na primeira carta de João. Primeira carta de João, nós vamos ler no capítulo 4. Capítulo 4. Você tem aí aberto a Bíblia no capítulo 4, aí do 7 ao 12, tá bom? E a gente vai tá lendo tudo isso aí, a gente vai estar meditando sobre isso. A palavra de Deus então diz, arrancamos do versículo 7, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8, que é chave para nós hoje. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho por propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Feche os teus olhos e nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Louvamos, exaltamos o teu nome. Estamos aqui diante, ó Deus, da tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, por este momento maravilhoso, onde nós podemos nos derramar na tua presença, adorar o teu nome, louvar o teu nome, onde viemos também, ó Deus, humildemente trazer nossos dízimos e as nossas ofertas. Ó Deus, queremos ainda, Pai, que este culto esteja realmente completo, e para isso precisamos que o Senhor venha falar conosco. Queremos, ó Deus, te dizer que nós estamos aqui para te ouvir. Seja qual seja a palavra que o Senhor tem para nós, queremos te ouvir. Seja qual seja, ó Deus, aquilo que o Senhor tem que falar aos nossos corações, nós pedimos que isso venha realmente mudar as nossas vidas em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, a unção, dá-nos, ó Pai, a autoridade da tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Tem temas, irmãos, que nós vamos falar deles, né, até Jesus voltar. Né? Tem tema que não tem como a igreja não falar. Né? E o amor é um deles. Então hoje eu quero falar para vocês sobre o tema central da Bíblia, sobre o tema central do Evangelho. Quero falar sobre o amor, mas eu não quero entrar com você hoje naquelas definições das palavras amor no grego, porque você sabe que a Bíblia tem muitas palavras para amor, né? Então, a Bíblia fala, por exemplo, de palavras que definem cada tipo de amor. E a Bíblia nos apresenta, inclusive, passagens diferenciadas com cada uma dessas palavras. Né? A Bíblia, por exemplo, nos fala de filéu, quando se refere ao amor no sentido de amizade. A Bíblia nos fala, por exemplo, de storge, quando fala do amor familiar. E a Bíblia fala de eros, quando fala do amor sexual. Eu não quero falar em nenhum desses três, ou desses aspectos hoje. Hoje eu quero falar com você sobre ágape. Hoje eu quero falar com você sobre o termo ágape, sobre o termo agapau, que é a palavra que aparece no texto original que nós acabamos de ler. Estamos chamando isto, o título da mensagem está na camisa, como vocês podem ver, tá bom? A gente está gastando um dinheirinho com camisa, tá, irmãos? Mas está valendo a pena. Então, retrato do amor é o nosso tema para falar com você hoje. Por quê? Por que isto, né? Quando eu vi aquele comercial, então eu vi que as pessoas estão interpretando mal, na verdade, o que é amor. Existe muita confusão sobre o verdadeiro amor, sobre o sentido do amor. E as pessoas estão confundindo o que é realmente o amor e estão colocando outros sentimentos no lugar do amor e estão falando que amam. Existem, então, muitos problemas, por isso que eu quero falar com você sobre amor, porque existem tantas pessoas que, inclusive, não creem no amor.
Existem pessoas que por ter tido uma decepção ou outra decepção, elas dizem, não quero mais isso para mim. Eu tenho um amigo meu que é assim, ele não quero esse tipo de coisa. Quando se fala de amor no sentido de casamento, né? Não quero mais para mim. Porque duas tentativas foram decepcionantes, então a pessoa já não quer mais, porque realmente a pessoa fica com medo tanto de amar como de ser amada. Então nós queremos falar de amor porque o mundo está carente de amor. Queremos falar de amor porque o amor exige gestos de amor. E nós vivemos em uma sociedade que está carente, que não está acostumada com gestos de amor. Você fale, por exemplo, para o seu chefe que você não se simpatiza por ele. Quem tem algum aí assim? Sei que vocês não têm. Você fala para uma pessoa que ela não simpatiza com você, fala eu te amo, e você tira aquela pessoa do chão, ela não sabe o que vai falar com você. Porque não estão acostumados com isto. Não estão acostumados com isto. Então falaremos do amor como mandamento. O amor na perspectiva bíblica é um mandamento. Eu tenho que amar o meu irmão Rubens, porque Deus mandou que eu ame. Eu tenho que amar as pessoas porque Deus mandou que eu ame. Nós lemos o nosso texto, e o nosso texto no versículo 8 nos dá o maior retrato do amor que pode ver, que diz que se pode expressar quando diz que Deus é amor. A primeira carta de João, do capítulo 4, ela fala do caráter de Deus. Se você ler aquilo, você vai ver que aquilo está falando todo o tempo do caráter de Deus. E o caráter de Deus é amor. Ele é amor. O amor nasceu em Deus. Antes de Deus, ninguém amou, ninguém sabia nem o que era amor. Então, é por isso que Deus é o nosso maior retrato de amor. Então, nós queremos falar de amor como este mandamento. Em Marcos 12, no versículo 28 ao 34, aquele escriba que chegou para o Senhor Jesus, você se lembra? Aquele escriba chegou para o Senhor Jesus e ele fez a seguinte pergunta para Jesus: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Lembram disso? Ele perguntou, qual é o principal dos mandamentos? Ora, um escriba não fazia esse tipo de pergunta. Porque para um escriba, toda a lei fazia sentido. Ora, as leis do Velho Testamento que começaram em Moisés, no Êxodo 20, eram 10 leis. E essas leis foram sendo agregadas outras e outras leis, assim que no tempo de Jesus eram 600 leis, segundo os estudiosos. E o escriba, ele sabia 600 leis todas na sua memória. Ele ganhava dinheiro com as leis. A lei era o negócio dele. Então não fazia sentido o que Jesus estava falando, porque Jesus estava falando que existia uma lei maior do que as outras. O que Jesus estava falando para ele, olha, coloca as 600 leis no lixo e eu vou te falar a lei que importa. E ele então perguntou para Jesus, mas qual é então essa lei? Qual é a principal lei? E Jesus então lembra para ele, amarás ao Senhor Deus, falam comigo? De todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E, lembram? Ao teu próximo, como a ti mesmo. Sônia, você tem que me amar como a você mesmo. Né? Como a ti mesmo. Joga as 600 leis no lixo, joga as 600 mandamentos e fica com esse. Você então ama. E aquele escriba, ele falou para Jesus, olha, é isso mesmo. O Senhor falou certo. A gente tem mesmo que amar a Deus, a gente tem mesmo que amar o próximo. Ele falou assim, sabe o que Jesus falou para ele? Lembra do que Jesus falou para ele? Jesus falou para ele assim, olha, estás perto do reino de Deus. Porque Jesus sabia que ele não amava assim. Agora, se nós falamos de amor como mandamento, então nós teríamos que lembrar, por exemplo, de João 14,15, aonde ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso é o mais sério que tem na Bíblia. Sabe, a lei do amor é o mais sério, e ainda, como mandamento, lembremos de João 15,17, que diz, isto vos mando, olha Jesus Cristo mandando, Wellington, pega aí. Isto, Jesus Cristo, eu te mando, ameis uns aos outros.
E eu fico pensando como que existe tanta confusão, né, com esta palavra amor. Porque em 1 de Coríntios 13, e a gente vai falar de 1 de Coríntios bastante daqui adiante, mas em 1 de Coríntios 13, Paulo define o amor falando que ele é paciente, que ele é benigno. Paulo diz que o amor não é invejoso, que o amor não é orgulhoso. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E Paulo, ele vai falando disso. Agora, em Lucas 6,32, o amor é um desafio. Porque lá em Lucas 6,32, diz, se amais os que vos amam, qual é a sua recompensa? É um desafio porque ele diz, olha, até os pecadores amam dessa maneira, até os ímpios amam dessa maneira. Se vocês amam dessa maneira, se você só ama a quem te ama, então você não está cumprindo o mandamento do amor. Eu acho que todos nós temos uma pessoa que a gente não se simpatiza. Você tem? Eu tenho algumas. Sabe aquela pessoa difícil de você lidar com ela? Eu tenho alguns assim na minha vida, que é difícil de lidar com a pessoa. A pessoa é ranzinza, é chata, pega no teu pé. Só eu que tenho, gente? Só eu que tenho alguém assim? Ah, tá. Mas não são vocês não, tá bom, gente? E como que é difícil amar essas pessoas, né? E o mandamento está dizendo que você tem que amar essa pessoa. O mandamento não está fazendo acepção de pessoas, está falando que, que nós temos que amar uns aos outros. Em João 13:35, o amor é o meio pelo qual um verdadeiro discípulo de Jesus é identificado. Porque ele diz assim, nisto conhecerão se sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então é a nossa identificação. Em Gálatas 5:22, o amor é o fruto do Espírito. Então, você veja que nós precisamos de amar dessa maneira. Você fala, pastor, mas por que eu tenho que amar dessa maneira? Você tem que amar dessa maneira porque você é cristão. A gente tem que amar dessa maneira porque a gente tem Cristo, porque Cristo está na nossa vida. A gente tem que amar dessa maneira porque Cristo é o nosso Salvador. E foi assim que Ele amou. Foi assim que Ele amou. Se você me diz que não pode amar a seu irmão, você está falando mais de você do que dele. Yeah. Você está falando muito mais de você do que dele. O que eu quero dizer com isso? Que você pode até agradar uma pessoa por quem ela é, mas você só pode amar essa pessoa por quem você é. É assim que Deus nos ama. Porque se não fosse assim, irmãos, o amor de Deus seria condicional. Né? Do tipo, você se comporta bem e eu te amo. Quanto melhor você se comporta, mais eu te amo. Seria assim o amor de Deus. E o cristianismo seria igual a todas as outras religiões. Mas não. Cristo nos amou sem que eu e você merecesse. Ele nos amou porque Ele decidiu amar. Ele nos amou porque Ele é amor. Ele nos amou porque Ele renunciou a tudo o que Ele tinha. Ele nos amou porque Ele se despiu de tudo o que Ele tinha. Ele se despojou, a Bíblia diz em Filipenses, de tudo o que Ele tinha. E Ele Jesus, Ele se despiu das suas vestes de rei. Jesus renunciou o trono de rei, a coroa de rei. Por que Ele fez tudo isso? Simples e puramente para se identificar comigo e com você. É por isso que nós devemos também amar. O que mais poderíamos dizer? Quando você entende isso, você aprenderá que a base do amor não é o seu comportamento, mas a base do amor é o caráter de Deus. Então, quando você diz que é difícil para amar essa pessoa que não quer te perdoar, essa pessoa que decepcionou você e que você não esperava de forma alguma, que você diz, eu nunca esperava que ele ou ela fosse me decepcionar assim. Quando você entende que você tem que amar essa pessoa, você entende então que a base do seu amor por essa pessoa está no caráter de Deus. E não no comportamento da pessoa. Não naquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer.
só pode amar assim. Na minha perspectiva, sabe, quando eu estava preparando isso, eu falei assim, meu Senhor, quem pode amar assim? Só pode amar assim quem tem a graça de Deus na sua vida, só pode amar assim quem tem Jesus, só pode amar assim os filhos de Deus, porque veja bem que em João 3,16, o amor é o verbo. Em João 3,16, o amor é o verbo que dá ação, veja bem, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que se deu. O amor tem que provocar esta ação. Se o amor não provoca ação, então esse amor ele não pode ser demonstrado. Se esse amor não pode ser demonstrado com uma ação, com uma atitude, cuidado, porque você não está amando. Então, ele de tal maneira amou que se deu. E você sabe disso. Porque veja bem, se nós tivéssemos como vamos voltar naquele tema daquelas pessoas que são mais difíceis de lidar com ela do que as outras, né? Aquela pessoa que é mais difícil lidar com ela do que as outras. Então, você não pode simplesmente ordenar ao seu coração, aceita essa pessoa, você não tem como mudar isso. Então, o que é preciso é você tomar essa decisão, porque se você toma a decisão, pode não acontecer agora, mas com o tempo, o seu comportamento vai obedecer à sua eleição de ter amado aquela pessoa, e você vai mudar o seu comportamento com ela, e ela também poderá mudar o comportamento com você. Então é por isso que é tão difícil descrever o amor, né? E veja bem que o amor é muito descrito, né? Em canções. O amor gera milhões e bilhões de dinheiro nas canções, nas músicas, no teatro, no cinema, na televisão. O amor gera milhões e bilhões. O amor, ele é escrito em verso e prosa. Poesias, se fala de amor. Mas a perspectiva do amor bíblica, ela não está no merecimento da pessoa, está sim na decisão de quem quer amar. E 1 Coríntios 13, e em 1 Coríntios 13, e agora sim, eu quero que você vá para lá comigo, porque 1 Coríntios 13, Paulo nos dá a revelação de um amor sobrenatural. 1 Coríntios 13, irmãos, cada vez que eu leio 1 Coríntios 13, e olha que eu leio 1 Coríntios 13, hein? Eu leio esse capítulo, mas leio muito mesmo. E este capítulo, eu fico realmente assim impressionado com tudo o que ele fala, sabe por quê, irmãos? Porque eu vejo quão longe eu estou. Porque 1 Coríntios 13 é esse retrato. Quando eu estava preparando isso, eu decidi fazer a seguinte pergunta para vocês. Pensem comigo em um quadro do amor. Se você tivesse que pintar um quadro onde a pessoa olhasse para esse quadro e falasse, isso é amor, o que você colocaria aí? Hã? Alguma ideia? Um coração? Jesus como centro? Crucificado? Ok. Um quadro que você olha e você pensa, amor. Eu fiz essa pergunta para mim e não soube responder. Né? Porque alguém me dá uma ideia, são muitas ideias. Qual é o retrato do amor? Por isso que eu quero levar você a 1 de Coríntios. Versículo 13. Não vamos ler tudo, não temos tempo. 1 de Coríntios 13, do 1 ao 13, é o retrato do amor. Tá bom? Eu vou apertar um pouquinho, posso? Com vocês? Vão correr da igreja, não? Eu vou apertar. Pode apertar? Se o seu irmão quiser correr da igreja, você segura ele na cadeira aí. Que a gente vai apertar bastante, tá bom? Ok, vamos lá então.
1 de Coríntios 13, não vamos ler tudo, que não temos tempo, eu quero ler pelo menos do 4 ao 8, tá bom? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E o 13, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor, porém o maior destes é o amor. Aqui em Coríntios 13, nós estamos falando de um retrato de amor de Cristo e do tipo de comportamento que Cristo quer produzir em nós. É aqui que eu quero te levar, igreja, é aqui que eu quero te levar. Aqui está falando do tipo de comportamento que Vanessa tem que ter com Natália, como filha, como mãe. E que Vanessa tem que ter comigo, como amigo, como pastor. Aqui está falando do tipo de comportamento que deve ser produzido em nós. A igreja de Coríntios era uma igreja muito problemática. Se você lê os capítulos de Coríntios aí, do 12 ao 14, você vai encontrar uma igreja conflitiva, uma igreja problemática. E Paulo escreve isso exatamente. Paulo nos dá esse retrato do amor exatamente como correção para a igreja. E eu queria que você e eu tomássemos hoje esse retrato do amor como correção também. Tá bom? Paulo está dando aos coríntios e a mim e a você um parâmetro de comportamento ou de verificação do nosso comportamento. O que Paulo está dizendo para Coríntios é mais ou menos isso aqui, ó. Aguenta aí. Olha, Coríntios, o amor é paciente, mas vocês não são. O amor, ele é benigno, mas vocês não são bons uns com os outros. Posso apertar mais? O que Paulo está dizendo para os coríntios é o mesmo que Deus está dizendo para Trinity House of Hope, hoje, aqui e agora, é isto. Sabe, olha, o amor é benigno, ou seja, o amor é bom, mas vocês são rudes e às vezes até grosseiros uns com os outros. O amor, está dizendo Paulo, sabe, olha, ele não é invejoso, mas vocês têm invejas uns dos outros em questão de bens materiais, em questão de posses e, por incrível que pareça, até mesmo em questão de dons espirituais. O que Paulo estava dizendo era isso. O que Paulo estava dizendo era, o amor não é orgulhoso, mas vocês, quanto orgulho eu vejo. O amor não faz nada indevido, mas vocês seguidamente são, inclusive, mal educados uns com os outros. O amor não busca o seu próprio interesse, mas vocês têm a vocês mesmos como centro da vossa vida. O amor não se irrita, mas vocês têm seguidamente pleitos entre vocês uns com os outros. Olha, o que Paulo está dizendo para o Coríntios é isso, o amor não é rancoroso, mas vocês guardam rancor. Não pode aceitar nem sequer um errinho do outro, que você, além de não aceitar, ainda ri daquilo. O que Paulo estava falando para o Coríntios é isto. O amor, ele não se irrita, mas vocês seguidamente o fazem. O amor, olha isso aqui, ó. O amor não folga com a injustiça, mas vocês apontam seguidamente as falhas uns dos outros e até dão gargalhadas dela. O que Paulo estava tentando pintar era esse retrato do comportamento. Diz assim, ó, o amor tem prazer na verdade, mas vocês mentem uns para os outros. Apertamos mais ou deixamos por aqui? Apertamos mais. O amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Mas vocês, ou nós, diante de um pequeno errinho do nosso irmão, a gente já se exalta. E a gente não tolera. O amor tudo crê, mas vocês são desconfiados pra caramba. Olha, o amor tudo crê,
Mas vocês sempre, o que eu posso dizer? Veio o lado pior das pessoas. Não acreditam nas pessoas. Quantas e quantas pessoas, por uma palavra de descrédito, já não voltam nas nossas igrejas? Quantos e quantos casos de pessoas que estão... Eu encontro em Toronto, outro dia encontrei no trabalho, um rapaz que mora mora em Kitchener, um brasileiro que mora em Kitchener, conheci no trabalho, conversando com ele, pastor, já fui muito na igreja, mas aconteceu isso aqui, aconteceu ali, sabe o que, deixei tudo. As pessoas estão desacreditadas por causa disto. Olha, e por último, o amor não se dá por vencido, mas vocês desistem um dos outros com facilidade. Vocês desistem dos seus ministérios com facilidade. O amor não se dá por vencido, mas vocês desistem dos seus sonhos com facilidade. O amor não se dá por vencido, mas vocês deveriam ter sonhos espirituais e vocês não os têm porque vocês estão ocupados nos sonhos pessoais e materiais. Eu quero terminar com essa pergunta, com esse retrato, assim. Eu quero te perguntar o seguinte, ó. Qual é o retrato que as pessoas estão vendo em você? Qual é o retrato de amor que você está provocando nas pessoas? Ou seja, quando as pessoas olham para você, que retrato elas estão vendo? Elas estão vendo em você o retrato realmente que Deus quer pintar, este retrato aqui de Coríntios 13? Elas estão vendo este retrato aqui, de 1 de João 4,8, onde fala que Deus é amor? É esse o amor que você está deixando se pintar em você? Ou você está deixando que o inimigo pinte em você um amor e as pessoas estão vendo o retrato de amor que o inimigo quer colocar em você? Foi para pintar o retrato que ele quis pintar em nós, que ele foi na cruz. A cruz se tratou disso. A cruz se tratou de pintar em mim e em você um retrato. É por isso que a cruz de Cristo fala de redenção. É por isso que nós vimos no texto que nós lemos, nós vimos que a palavra propiciação. Foi assim que Jesus foi propício a nós. Isso tem a ver com redenção, isso tem a ver com expiação. Então, é disso que nós estamos falando, e o mundo lá fora não conhece este amor, não conhecem isso. Eles não sabem disso, eles não acreditam nisso, eles não creem que isso pode ser possível. Não creem que isso pode ser possível. Eles não acreditam que você pode amar uma pessoa que você não se simpatiza por ela. E eles não acreditam que você pode amar, inclusive, uma pessoa que persegue você o tempo todo. Eles não acreditam nisso. É por isso que o cristianismo, ele acaba com todo outro tipo de relação que queiram ter com Deus fora dos padrões da Bíblia e fora de Jesus Cristo, porque ninguém pode amar assim, porque Jesus Cristo, ele fez isso, e em Filipenses 2, ele diz isso, do 5 ao 8, você lê lá, você vai ver que Jesus Cristo teve essa atitude, seja de vocês a mesma atitude de Cristo, diz a palavra, que embora sendo Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, e isso é difícil pra caramba para nós, não considerar a posição que nós temos, e não se fazer prevalecer desta posição, se despojar, se despir como Jesus Cristo se despiu. Nós não conseguimos isso. O versículo 7 diz que ele se esvaziou de si mesmo, vindo a tomar forma de servo e ser semelhante aos homens. E a palavra servo aqui é a palavra escravo. De rei em um trono no céu, com todos os privilégios, ele se despoja de tudo. Por amor a você, Federico. Ele se despoja de tudo. Ele se despoja de tudo, ele renuncia a tudo. Não, eu vou lá, eu vou sofrer pela Trinity, eu vou pagar um preço pela Trinity, porque eles não merecem. Mas não importa, porque eu os amo sem que eles mereçam.
Porque o amor está em mim, é a minha decisão de amar. É por isso que Filipenses diz que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E aqui faz uma separação. Porque diz assim, ó, até a morte e morte de cruz. Tem uma separação aqui. Morte e morte de cruz, que era a morte mais de maior vergonha. A morte de cruz era a pior de todas, era a mais humilhante de todas. Então, ele quis passar por essa morte por isso. Para ter essa identificação comigo e com você. Isto sim é amor. E este amor, eles não sabe, eu tenho um grupo de amigos que quando a gente fala disso, por exemplo, no meu grupo de amigos essa semana, eles falaram palavras muito duras, né, contra o Burger King, contra as pessoas que fizeram o comercial, colocaram lá o nome da pessoa que é do empresário, que eu esqueci agora e tudo. E eu fiquei pensando assim, gente, eles não sabem o que é amor. E se a gente ficar combatendo essas pessoas com esse ódio todo, jamais vão conhecer. Então, aí quando eu estava preparando isso, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Que essas pessoas realmente, irmãos, parece que eles estão andando por aí, buscando o amor, como se o amor tivesse perdido em alguma parte do planeta, e se eles buscarem muito, eles vão encontrar. E não é assim. E não é assim. Então, essas pessoas não conhecem isso aqui que está falando, ó. Por isso, Deus exaltou a Jesus. Eu estou em Filipenses 2. Deus exaltou a Jesus. Por isso, Deus exaltou e o colocou na mais alta posição. E agora escuta-me bem. Você pode ficar de pé para nós terminarmos nesta manhã. O colocou na mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Agora escuta bem o versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Assumiu a forma de servo, de escravo. Sabe, irmãos, é por isso que qualquer pessoa pode vir a Cristo. Já parou para pensar nisso? Qualquer pessoa pode vir a Cristo, olha, qualquer pessoa, qualquer um. O maior criminoso, o maior pecador, o Lázaro, pode vir a Cristo. Qualquer pessoa pode vir a Cristo porque ele ama essa pessoa, porque ele decidiu amar. Sabe, a igreja tem que parar de pensar que Jesus Cristo foi na cruz porque Pedro o negou, porque Judas o traiu, porque Natanael o discriminou. Jesus foi na cruz, igreja, porque ele quis ir na cruz. Ninguém poderia impedir a caminhada de Jesus à cruz, porque ele quis ir à cruz. Ele não precisava ir, mas ele foi na cruz. Por isso aqui, ele foi na cruz porque ele é amor. E ele nos amou de tal maneira, e Deus nos amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Quero terminar nesta manhã com versículo 13 de Coríntios 13, que diz, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Fecha os teus olhos e eu quero orar por você.